Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai, possa crescer e superabundar em nossos corações, de maneira que o Senhor Jesus Cristo seja ouvido, copiado, imitado a cada dia. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Mas antes disso, vamos recapitular o que a gente viu ontem, na terça-feira, quando em Isaías 40, a partir do versículo 11, nós vemos ali, né, o Senhor se apresentando. Na verdade, o mensageiro do Senhor, aquela voz que começa a clamar, gritar, falar alto a partir do deserto, ela começa a apresentar o Deus único, Yahvé, para o universo, né, para o mundo. E aí, uma dessas mensagens nós vimos ontem, que ele diz que Yahvé é como um pastor que cuida do rebanho, né? Assim é o Senhor cuidando do seu povo. Ele cuida dos seus carneirinhos ou dos cordeirinhos, né? E carrega no colo as ovelhas que estão amamentando esses cordeirinhos. Ele carrega no colo com muito carinho. É uma cena assim, paternal muito linda, né? O que esse mensageiro que vem a partir do deserto vem falando, pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, né? E falando sobre a majestade de Deus, a partir do versículo 12, ele começa a fazer perguntas, né? Quem foi que mediu todas as águas do mar, colocando na concha das suas mãos? Cabe nas mãos dele. Qual o tamanho da mão de Deus, né? Cabe tudo nas suas mãos, né? E aí mediu os céus com os seus dedos. Não precisou de uma trena, uma fita métrica, não. Os seus dedos. É tão grandioso Deus que é como se a mão dele, né? Medir ali em 2, 3 palmos ali é o universo segundo a sua grandeza, né? E ele diz assim, ainda, que Deus calculou toda a areia, né? Toda a terra que existe no planeta Terra, numa vasilha, uma vasilha dele pequena, cabe toda a terra ali dentro. E ele continua falando aqui ainda sobre assim, Deus é tão grande, não só exteriormente, mas interiormente. Quem é que pode conhecer a mente dele? Né? Existe alguém que pode lhe dar um conselho que ele já não saiba? Alguém que possa lhe trazer algumas lições, alguns ensinamentos que ele já não saiba tudo? Teria alguém que poderia, pelo menos, sentar com Deus para ter uma conversa de tete a tete, de igual modo? Né? Jamais. Né? Aí ele pergunta, quem lhe ensinou a julgar com justiça? Né? Se ele é a fonte original de toda a justiça, de toda a sabedoria, de todo o conselho. Que perguntas, né? Essas perguntas verdadeiras, o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que apresenta Deus, diz quem é Deus, né? Primeira coisa do evangelho é trazer uma informação àqueles que não sabem nada sobre Deus, é ensinar quem é Deus, né? O Criador, o Todo-Poderoso, que fez tudo, que mantém tudo sobre a sua... Tudo está debaixo da sua supremacia, as coisas visíveis e as invisíveis, né? Então, esta voz que clama do deserto vai apresentar... Foi isso que Jesus Cristo veio aqui na Terra apresentar, o Pai. Ele veio apresentar o Evangelho. O Evangelho é a palavra do Pai. Ele veio apresentar a vida, nos trazer vida. Esta vida, a fonte original da vida é o Pai. Não, mas Jesus veio fazer justiça. O Pai é a fonte da justiça. Ele veio mostrar que a verdade... Deus, o Pai, é a fonte original de toda a verdade. Então, Cristo veio revelar a glória de Deus, todo o poder de Deus. Por isso que em Hebreus é dito, lá no versículo 3, que Cristo é o resplendor. O Filho é o resplendor da glória do Pai. Né? Isso é maravilhoso, né? E hoje, na sétima pergunta, né, diz: que contraste há entre o Senhor e as nações, e tudo
o que é para o Senhor, né? E o que é essas nações, essas coisas para o Senhor. Aqui ele vai continuar falando da grandeza de Deus, a partir do versículo 15, ele diz assim: para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. E toda a região do Líbano, em toda essa região do Líbano, não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece. Nem há árvores que cheguem para servir de lenha, né, para queimar esse sacrifício. Não tem árvore suficiente. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Ora, que mensagem essa voz que clama a partir do deserto, a voz, está querendo transmitir com essa informação? Está querendo transmitir um Deus soberbo? Um Deus que diz que ama a humanidade ao ponto de dar o seu maior tesouro, que é o seu filho, para resgate desta humanidade? E ao mesmo tempo diz que esta humanidade, que essas nações não valem nada para ele? É isso que está dizendo? Não, o texto não está falando disso. Deus tem grande amor e para ele os seres humanos têm um valor assim imensurável, imensurável, capaz de ele dar o maior tesouro que ele tinha. O que está tentando dizer aqui, né? O profeta, né? O que o profeta está retransmitindo da inspiração que recebeu? A mensagem aqui é mostrar a, a majestade e a glória de Deus, quem ele é, o valor que ele tem. Se a gente fosse medir as coisas deste mundo, quanto vale uma pessoa para um outro ser humano? Não vale nada, que ele mata uns aos outros, né? Quanto que vale as pessoas, que tem gente comprando, subornando aí as pessoas para comprar, né? As pessoas se vendem, não é mesmo? Então, diante de Deus, tudo que ele criou, é como se Deus tivesse ali trilhões e trilhões e trilhões de dólares na sua conta. E a terra inteira se comprasse com 1 centavo. É como se todas as nações valessem menos de 1 centavo, quando se fala da sua glória, né? Da sua glória. Aqui o texto está tentando mostrar a grandeza de Deus. A grandeza dele não é medida por valores humanos, por valores financeiros do mundo, né? Mas é algo muito maior. Valores estabelecidos no amor, na justiça, na sabedoria e outros valores que as riquezas deste mundo jamais poderia, né, comprar uma parte irrisória disso, né? 0,000000000, bota aí uns 1.000 aí, não pode, porque Deus é grande demais. Esse é o sentido desta mensagem. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: que pergunta faz o profeta Isaías e como ele mesmo responde? Ou seja, Deus, através de Isaías, né, inspirando, a pergunta é emitida por esta voz que vem do deserto e a resposta também vem, obviamente, automaticamente, já que os homens não saberiam responder, né? Ou a resposta é tão óbvia que não tem como você dar outra resposta. Geralmente é assim. Então vamos aqui para Isaías 40, versículos 18 a 20, que diz assim: com quem Deus pode ser comparado? Segunda pergunta: com o que ele se parece? Então, o texto começa com duas perguntas muito importantes: com quem Deus pode ser comparado e com quem ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Veja que o texto ele objetiva dizer o seguinte:
Deus, o Pai, Yahvé, ele é incomparável em tudo. Não tem uma segunda pessoa que seja igual a ele em poder, em majestade, em glória, em supremacia. Não há ninguém. E o objetivo aqui é justamente dizer isso. Quem dos homens poderia comparar Deus com alguma coisa, né? Deus é como o Sol, né? Aqui da Terra, o Sol é um astro celeste venerado durante, né, gerações. Milhares de anos atrás, as pessoas desde lá já vêm venerando o Sol, prestando culto ao Sol como um grande astro. Mas Deus pode ser comparado com ele? Não. Uma imagem semelhante ao Sol poderia representar Deus? Não. Por quê? Porque o Sol, ele é tão insignificante que ele pode ser comparado com uma poeirinha numa balança. Quando você bota uma poeira numa balança, a balança nem se mexe, nem mede o peso. É o que o texto anterior diz. É como se não existisse. Ele se parece com o quê? Você vai procurar o que na natureza para com que ele se parece? Não tem. Então o homem, ele não pode. Isso é até um sacrilégio, uma blasfêmia. O homem tentar representar Deus com alguma figura, com alguma imagem. Porque não jamais se aproximará. Esse é o objetivo aqui, que ele está querendo dizer. Olha, Deus é tão sublime, ele é tão santo, ele é tão elevado em glória, em poder e em majestade, que nós não temos nada neste mundo para compará-lo. Não existe. Na verdade, não é neste mundo, né? Nós podemos ter a coragem de dizer no universo. Porque as obras das mãos de um artífice jamais vai se parecer com ele. Ah, não, mas um artífice ele fez uma imagem dele em gesso, com um computador 3D, em argila, né, em cera. Hoje são tão realistas, né, as imagens que fazem de bonecos, que é tão perfeito, que as pessoas acham que é a própria pessoa, né, no museu de cera por aí. Mas não estou falando de se parecer nesse sentido. Pode até a silhueta se parecer, mas o Deus espiritual que a gente está tratando aqui, nada pode se parecer com ele. Nada físico pode se parecer com ele, né? Deus, se ele quiser, ele pode adotar, né, a forma que ele quiser, até porque senão ele só criaria uma espécie de coisas no mundo, né? Apesar de que os anjos e os homens, a Bíblia diz que foram feitos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, né? Se nós fôssemos comparar uma imagem de Deus, nós teríamos que olhar para nós mesmos, não só fisicamente, mas principalmente dentro de nós. Sabe aquelas coisas boas que nós temos dentro de nós? Aquele amor que a gente não sabe explicar por um filho que acabou de nascer, um afeto, uma ligação, principalmente as mães, né? Estão ligadas aos seus filhos por um cordão umbilical, né? Questões hormonais que estão ali, né? É algo assim impressionante. Então, as mães, elas podem falar disso. Um sentimento que o corpo dela se prepara para amar, né? Aquela criaturazinha que nasceu ali, tão indefesa, que ela cria um amor assim que ela não sabe explicar. Da mesma forma, um pai que olha para um filho, né? Tão esperado, que ele tem um amor por aquilo, que ele é capaz de proteger com a própria vida, dando a própria vida para proteger. É algo que a gente não sabe explicar. E essa é a grande dificuldade que os homens sempre vão ter para tentar desenhar Deus.
Ah, mas se eu ver Deus face a face, eu posso pintar aquele aqui. Ok, uma silhueta todo mundo pinta. Mas o texto não está falando disso. Está falando de algo profundo, porque nós não somos uma silhueta, um pedaço de carne. Nós não somos uma foto numa parede. Nós temos essência, nós temos espírito, nós temos razão, nós somos isso. Então Deus jamais pode ser retratado com perfeição ou algo realmente que defina e se aproxime da sua real aparência, né? Como fala aqui, com que ele se parece. Se parece com o quê? Se parece aqui não é no sentido físico, né? Se parece assim, não é no sentido físico, material, não é nesse sentido que o texto está falando assim, né? É como se eu dissesse assim, Deus é muito amorável, ele se parece com o filho de tal pessoa que é tão maravilhoso, ele é tão suave, a presença dele quando chega. Está falando nesse sentido. Como é que a gente pode comparar Deus? É diminuir Deus, a gente tentar colocar ele num pedaço de madeira, como diz o texto aqui, ou numa estátua de prata, de ouro, ou qualquer outro tipo de coisa. Está diminuindo Deus, é um sacrilégio, é uma blasfêmia. É por isso que o segundo mandamento da lei de Deus é claro. Não farás imagem de escultura e se curvarás diante dela como se fosse Deus. Não pode, porque isso é algo que diminui Deus. É algo muito pequeno, é um sacrilégio contra a essência do ser santo, do ser supremo, né? E essa é a mensagem que esta voz que clama do deserto, com a essência do Evangelho, da palavra de Deus, está tentando nos apresentar o Deus a quem nós devemos amar e servir.